Estamos aqui no programa de hoje, Papo Suprem, com um privilégio extraordinário, porque nós vamos conversar o que para mim é um gigante da humanidade. Nós vamos conversar com Olga Miramância, que tem um currículo extraordinário. Se eu for ler o currículo dela, nós vamos ficar o tempo todo lendo o currículo. Então, eu vou ter que dizer apenas alguns dados do currículo. Olga Mir, alegria grande, uma honra para nós ter você aqui conosco. A honra é toda minha, eu me sinto muito feliz de estar aqui. Olha, a nossa conversa hoje gira sobre extensão universitária e o papel da universidade para o desenvolvimento do país e certamente do mundo. Olga Miramância é doutora e mestre em educação pela Universidade de Brasília, graduada em licenciatura em matemática pelo Centro de Ensino Superior de Brasília e professora associada da FUP, da UNB. Coordena projetos de extensão, educação ambiental nos parques Sucupira e Maria da Penha, vai à escola. Tem experiência na área de educação, com ênfase nas áreas de formação de professores, metodologia de pesquisa em educação e administração de sistemas educacionais. Como disse, eu só ia dar uma parte, porque senão vou ficar o tempo todo lendo. Olga Mir, querido Olga Mir, que alegria ter você aqui, uma pessoa do bem, uma luz da humanidade. Me diga um pouco, Olga Mir, sobre a sua vida, sobre o seu encantamento pela academia, pelo seu coração, nesse trabalho majestoso que você tem feito. Bom, sobre a minha vida e a minha relação com a academia, com a educação, eu penso que está na minha condição de filha de professora, sabe? Eu sou filha de uma professora primária do interior de Goiás, que veio para Brasília, né? Veio morar no Distrito Federal, mais precisamente em Planaltina, para educar os seus filhos, porque para ela a educação era um valor, ainda hoje, porque ela está viva, 97 anos, é um valor extremamente importante. E desde a infância eu fui estimulada, assim como meus irmãos, a ter a educação como uma referência, a estudar e buscar, né, no espaço da educação a transformação da realidade mesmo, né? Tentar compreender melhor o mundo, fazer uma leitura de mundo mais ampla, para além daquilo que nos é ensinado num primeiro momento. Minha mãe sempre foi uma pessoa que nos instigou ao desafio, a refletir, a ler muito, para tentar compreender melhor a realidade. Então, eu diria que a minha relação com a academia está na minha própria trajetória. Aí me tornei professora. Né? Me tornei professora da educação básica, quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Depois eu me tornei professora da Universidade de Instituições Privadas de Educação Superior e mais adiante professora da Universidade de Brasília. Considera-se um espaço extremamente importante, né, para a formação da nossa juventude, para a formação das pessoas, na perspectiva mesmo de que a gente possa fazer esse mundo melhor, né? Porque é possível a gente ter um mundo melhor, não tenho dúvida disso. É possível. Eu acho que a grande demonstração de que o mundo pode ser mudado, as mulheres fizeram nessas últimas décadas. Sim. Há poucas décadas atrás, as mulheres eram consideradas inferiores, mas as feministas indo para a rua, lutando saudavelmente, não com armas, lutando com amor, lutando pela dignidade humana, transformaram a sociedade. E é uma demonstração clara de que se pode mudar a mentalidade humana, coletiva, por uma atuação forte, eficaz, inteligente. Sim, se pegarmos a história das mulheres e na realidade brasileira, o que a gente tem é o testemunho de uma história marcada por muita negação,
de direito às mulheres e que cada conquista, cada direito que se avança é muito resultado dessa luta, né? Dessa luta que não é uma luta individual, ela é uma luta coletiva, é sempre no sentido de que o mundo pode ser melhor e um mundo melhor pressupõe a não discriminação do outro, pressupõe a não assimetria nas relações, portanto não cabe mais na sociedade que nós vivemos, se queremos uma condição melhor de vida, uma relação onde a mulher seja colocada numa condição de inferioridade apenas pelo fato de ser mulher, ou na verdade não existe nenhuma razão na sociedade de qualquer ordem, né, seja de gênero, de raça, de orientação sexual, não importa, nada justifica as assimetrias. As pessoas são diferentes, são diversas, entretanto, como sujeitos, como seres humanos, elas devem ser entendidas sempre como iguais, como está posto na nossa Constituição. Então, assim, as mulheres têm avançado, e avançado muito por força de uma luta permanente. E é uma luta que ainda não se encerrou. Sabe? O que a gente observa é que cada conquista, cada passo à frente, que, né, são passos extremamente importantes, revelam ainda um mundo a se descortinar para a gente, porque nós avançamos, hoje nós estamos na escola, por exemplo, coisa que não podíamos ali, quando você olha a história da educação brasileira, as mulheres não podiam estudar. As primeiras escolas nós não podíamos estudar. Nós fomos estudar, tivemos direito ao acesso à escola em 1827, quer dizer, algo muito recente na nossa história. Depois nós podemos ir para a universidade, podemos entrar para a escola, irmos para a universidade, mas sempre numa condição muito subalterna, né? Numa condição bem residual. Hoje somos a maioria. Né? Por exemplo, se você pega a realidade da nossa universidade, nós somos a maioria na graduação, na pós-graduação. Entretanto, quando a gente olha quais são as áreas onde as mulheres estão presentes, ainda são aquelas áreas que a sociedade entendeu que são próprias para nós. É a área da educação, é a área da enfermagem, é a área do cuidado. Não há nenhum problema que nós estejamos ali. O problema é quando nos dizem que o nosso lugar é ali e que não nos dão a oportunidade de estar em outros locais, né, em outros espaços da ciência. Então, esse é um desafio que ainda está posto. Nós precisamos superá-lo. Nós precisamos que se reconheça o papel da mulher em qualquer área do conhecimento. Nós temos possibilidades e podemos contribuir desde que sejam dadas as oportunidades. Inclusive, no tema da paz mundial, os homens sempre tiveram uma postura guerreira, belicosa, patrimonialista, olha, muitos valores negativos que as mulheres sempre tiveram, a do cuidado, a do amor, a da atenção, e eu sinto que as mulheres são a peça principal para nós termos a paz mundial, porque o mundo precisa de amor. Isso, eu penso que há inclusive um equívoco na compreensão de que a força está associada ao bélico. Né? É forte quando é belicoso, é forte quando subjuga o outro. Eu diria que a força, né, e a mulher tem a força do cuidar do outro, por exemplo, é algo gigante, porque significa você se despir de si para olhar o outro como alguém que é importante, alguém que merece sua atenção. Isso não é uma tarefa simples. Isso é uma tarefa que mexe com a gente, com as nossas formas de compreender o mundo e nos obriga a uma abertura para algo que é muito diferente, muitas vezes, da nossa realidade. Isso me parece muito mais forte do que você usar a força física, usar, né, qualquer outro instrumento. Então, assim, eu diria que nesse sentido as mulheres são muito mais fortes que os homens, porque são capazes de estabelecerem relações que muitas vezes os homens não conseguiram estabelecer, não porque não têm uma condição de fazê-lo, né? Porque na condição de humana nós todos podemos cuidar, né? Nós todos podemos olhar o outro como um igual. A questão é que na sociedade que nós vivemos é dito ao homem que ele tem que ser um ser forte, e ser forte é inclusive abdicar desse exercício, dessa experiência que é tão rica, é tão importante. Na verdade, Gamir, para mim me parece que essa força externa é fraqueza, não é força, é fraqueza. Só o violento é um homem fraco. Porque o homem forte, ele tem caráter, tem dignidade, tem coragem, ele suporta os desafios, que é uma característica das mulheres. E essa inversão da mentalidade nós precisamos conseguir fazer na nossa sociedade humana, né? Exatamente, é fundamental que se desconstrua esses valores que ao fim, o que
pedagogicamente expressam é a necessidade da subjugação do outro. E quando a gente naturaliza, por exemplo, a subjugação da mulher pelo homem, a gente está autorizando outras formas, né, de dominação, de submissão. Então a gente diz, olha, é normal que nós tenhamos na sociedade pessoas que podem mais, que são o centro e a partir daí possam deixar o outro numa condição assimétrica, desfavorável. Se pode para um, pode para o outro, por razões as mais diversas. Isso é algo que precisa ser repensado e desconstruído na nossa cultura. É uma cultura que aponta para a desigualdade como uma necessidade. Isso nós precisamos superar. A desigualdade não é necessária, ela precisa ser superada em todas as condições. É fruto da ignorância e da brutalidade. Sim. Que é exatamente o que precisa ser vencido e que você tão brilhantemente tem exercido na sua vida. Parabéns, parabéns. Olha, nós estamos aqui conversando com Algamira Amância, que é uma destacada professora da Universidade de Brasília, com um currículo maravilhoso e que atua fortemente com o núcleo de extensão, que é um trabalho extraordinário da universidade. E por isso é uma alegria para nós. Fique conosco. Nós vamos dar continuidade a isso em alguns minutos. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Dando continuidade ao nosso programa Papo Suprem, um programa da União Planetária, que é uma entidade que tem uma parceria já há longos anos com a Universidade de Brasília e com programas até semanais feitas juntos com a Universidade de Brasília. Hoje nós temos aqui o privilégio de conversar com Algamira Amância, que é a diretora de extensão da Universidade de Brasília. Algamira, eu sinto que as universidades, ela tem uma responsabilidade gigantesca na humanidade, no meu modo de ver. Sim. Por quê? Porque elas são a fonte do conhecimento. E o problema da humanidade é a ignorância. O problema da humanidade é a ignorância. A ignorância de que vivemos num mundo em que todos nos completamos, que todos somos iguais, que todos fazemos parte de uma mesma humanidade. E essa ignorância, ela leva a conflitos, a competição, a luta de um contra o outro, e ideias falsas de que a grande realização é ficar rico, ficar famoso, quando a grande realização é de valor interno, né? Da dignidade humana, da honestidade, da honra, dos valores eternos, das virtudes, né? E a universidade, ela possibilita ao mundo trazer o conhecimento com a sabedoria, com o humanismo. E ela tem feito isso, algo que sempre podemos... É possível se aprofundar mais, sempre é possível se aprofundar mais, mas ela tem feito isso. E eu sinto que para nós termos um mundo de paz e de amor, de solidariedade, de fraternidade, as universidades têm um papel fundamental. Nós, da União Planetária, firmamos um acordo com uma fundação governamental lá de um país do outro lado do mundo, lá do Cazaquistão, que ela trabalha exatamente com o objetivo de que a humanidade possa despertar para os valores éticos. E então ela chama as pessoas mais importantes do mundo em valores morais e de dignidade humana, e tem trabalhado, inclusive, junto com as religiões, com todas as religiões. O último encontro, inclusive, até o Papa esteve presente, além das lideranças de todas as religiões. E fizeram um documento sobre a paz mundial, para conquistar essa paz mundial.
e firmou uma parceria com a União Monetária. Então, nós estamos a fim de, nas diversas universidades do país e do mundo, trabalhar para divulgar essa mentalidade nova, uma mentalidade de humanismo, de fraternidade, de solidariedade. Como é que você vê isso, Algamir? Olha só, primeiro, eu penso que eu quero concordar plenamente de que a universidade ela é uma instituição imprescindível para o desenvolvimento de um país, para que a gente possa dar as respostas que a sociedade precisa e colocarmos, né, em movimento tudo aquilo que são as demandas para que a vida das pessoas possam ser melhor. Não tenho dúvida disso. Por outro lado, reconhecendo a universidade como uma instituição social, eu penso que a gente precisa também vê-la como ela é, com as contradições que lhe atravessam, né? A universidade é parte de uma sociedade e ela, ainda que ela não seja a totalidade do que representa essa sociedade, ela é também expressão dessa sociedade. Então ela traz para o seu interior muito daquilo que temos lá fora, né? Lá fora, quando eu digo assim, nessa sociedade onde ela se inscreve. Ela traz o que há de melhor, ela traz propostas como essa que você acaba de nos apresentar, ela traz as aprendizagens que a gente desenvolve, né, no cotidiano, mas ela traz também as marcas, né, que negam a condição humana para o seu interior, porque a universidade não está apartada disso. Ela está inserida Ela está inserida nesse contexto. Agora, sem ela também, e aí sem ela, sem a educação, nós dificilmente conseguiríamos superar essas contradições que marcam, por exemplo, a história do povo brasileiro e de uma sociedade construída a partir da lógica da colonização, da expropriação, né, não só dos bens, mas da cultura, da sujeição pela raça e assim por diante, pela cor da pele e assim por diante. Então, assim, a universidade é uma instituição imprescindível, mas precisa ser vista também nos seus limites. E eu diria que a forma, o caminho, aí que eu falo como alguém que é da extensão, que um dos caminhos que a gente tem para que essa universidade cumpra essa expectativa que nós temos em relação a ela e que ela pode fazer sobre a sociedade é garantindo que a extensão universitária, que é uma dimensão de formação acadêmica, se concretize no cotidiano da universidade. Porque o que é a extensão? Muitas vezes as pessoas falam da extensão, mas sem parar para compreender do que nós estamos falando. Quando nós falamos hoje, né, nesse momento de extensão universitária, nós não estamos falando de uma relação da universidade para a sociedade, como a gente viu ali no início do século XXI, do século XX, quando tivemos as nossas primeiras instituições. Nem estamos falando de uma mera prestação de serviço, nós estamos falando de uma formação acadêmica que obriga que a universidade dialogue com outros sujeitos, que obriga que a universidade, por exemplo, busque nos grupos sociais que estão postos, né, muitos deles apartados da própria universidade, aprender com eles. Nós temos saberes da população indígena, saberes da população quilombola, saberes da periferia. Nós temos outras formas de conhecer. E isso, a universidade se movimentar nesse sentido, significa reconhecer que ela não é um único espaço de produção de conhecimento. Ela é um espaço privilegiado, com uma regra própria, com uma metodologia específica, fundamental, necessária para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, sem os quais nós não sobreviveríamos hoje, por exemplo. Não é? Entretanto, o conhecimento não se encerra aqui, nesse espaço da academia. Existem outros conhecimentos. E qual é a importância desses outros conhecimentos? Porque eles são qualificadores dessa condição humana que você fala. Né? Eles são os elementos que trazem para dentro da academia, esse espaço que está ali fechado, encerrado, buscando entender a realidade, elementos da realidade que estão lá e que, se a gente não se abrir para a escuta, nós não poderíamos adensar aquilo que estamos fazendo. Essa dimensão de ouvir o outro, de escutar o outro, de se abrir para aprender com o outro, é o que me parece traz a condição mais humana ao conhecimento que nós produzimos. Porque eu penso que o grande desafio da universidade hoje não é apenas formar profissionais tecnicamente qualificados. Nós formamos, e formamos com excelência. A Universidade de Brasília é destacada na excelência dos seus processos acadêmicos. Mas a excelência não significa apenas o domínio da técnica. A excelência significa compreender o humano. Por exemplo, formamos um médico.
Precisamos que esse médico entenda tudo da área médica, mas precisamos que ele entenda de gente, porque é com gente que ele irá lidar. Nós precisamos que ele seja capaz de dialogar com o sujeito que vem lá do interior e que, dependendo da forma como ele percebe a saúde, ele não vai compreender o que o médico está dizendo, porque ele vem de uma forma de perceber a saúde, de lidar com cuidado consigo, que é diferente daquela que nós estamos acostumados. Então, nós precisamos de um profissional de qualquer área, eu peguei a medicina como um exemplo, mas de qualquer área do conhecimento que tenha o domínio da técnica, mas que tenha essa formação que a gente diz assim, a estética e a ética, né? Que se interrogue para que serve, né, aquele conhecimento que ele está produzindo, qual é o impacto daquele conhecimento sobre a vida daquelas pessoas, quem é aquela pessoa com que ele está dialogando. Eu digo sempre assim, não nos basta mais apenas desenvolver a ciência e a tecnologia. Por se pegarmos de novo o exemplo da saúde, desenvolver apenas a ciência e a tecnologia seria trabalharmos apenas com uma medicina dos resultados, dos exames e resultados. Precisamos muito mais do que isso. Nós precisamos ouvir as pessoas, né? E a extensão é que obrigar, que eu digo é que insta a universidade a se colocar em movimento em direção a outros espaços de produção de conhecimento. Isso me parece que qualifica, isso me parece que humaniza, né, aquilo que nós fazemos. É imprescindível a universidade, mas é imprescindível que ela não se ache como um único espaço de produção de saber. E não se feche, né? E não se feche, não se feche. A sua palavra me faz lembrar muito de Darcy Ribeiro. Sim. Que era um cientista, mas todo o seu trabalho era humanista, todo. Exatamente. Ele estava lá com os índios, mas não estava lá só para conhecer que tem índio assim, ou dessa ou daquela maneira. Não, ele estava humanamente com o trabalho com os índios, como ele teve, com todos os campos de atuação. E eu, então, fico muito feliz de ouvi-la com essas suas palavras. Quando a gente olha, por exemplo, a política de extensão da Universidade de Brasília, ela que a gente tem desenvolvido desde 2016, mesmo antes a política de extensão já se inspirava muito, mas eu diria que ela se consolida a partir de 2016, ela se baseia muito no pensamento do Darcy Ribeiro e do Paulo Freire, né? O pensamento de Darcy, muito porque Darcy é que nos instiga a perguntar para que servem as nossas universidades. É o Darcy que vai dizer que a universidade que nós temos no Brasil, até a criação da nossa querida UNB, a universidade que nós temos no Brasil, ela desenvolvia ciência, mas essa ciência que ele diz que é diletante. Uma ciência que não problematiza a realidade brasileira. Uma ciência que não se pergunta por que é que nós, um país com as dimensões que nós temos, autoriza ainda que a população viva em insegurança alimentar. Até poucos dias atrás, a fome, né, no sentido mais concreto do termo. Então, assim, o Darcy é que nos instiga a isso. Ele vai dizer, olha, não dá para o Brasil continuar com uma universidade que faz pesquisa, que desenvolve tecnologia, mas que essa pesquisa e essa tecnologia não estão a serviço de melhorar a vida da população, de enfrentar as injustiças sociais, de superar as desigualdades que marcam a sociedade brasileira. Precisamos de uma universidade nova. É aí que ele vai criar o projeto da Universidade de Brasília, que não é só um projeto arquitetônico maravilhoso que todo mundo admira e tem que admirar, porque é a expressão de algo que é moderno, que é democrático, que é amplo, mas é também a expressão de um projeto pedagógico, que diz que a universidade tem que se comprometer com o território, que a universidade tem que pesquisar para responder demandas humanas. É disso que Darcy fala. E aí eu digo assim, a extensão universitária é uma forma de dar materialidade ao pensamento do Darcy Ribeiro, com a amorosidade proposta pelo Paulo Freire, com a dimensão da comunicação, do diálogo, que também são bases do pensamento de Freire. Isso é extensão universitária. Extensão universitária, portanto, eu diria que é imprescindível para a construção de uma universidade que se quer democrática, de excelência, uma universidade que se quer inclusiva. Sem a extensão é impossível pensar nisso. Alcamira, o nosso tempo está terminando, mas a minha alegria é imensa de ouvi-la, porque eu entendo que tudo que a gente precisa é exatamente o que você está sinalizando, que nós, inclusive, não vamos poder ter paz mundial sem direitos humanos. Sim. Que paz pode ser essa sem direitos? E os direitos humanos estão voltados profundamente à atenção para com o homem. Tá certo, muito obrigada. Alegria, muita alegria. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu acho que é um privilégio para o NB
ter você como decana de extensão. Obrigada, obrigada. Eu é que me sinto honrada de ser decana nessa universidade. Bem, aqui terminamos o nosso papo com Olgamira Amância e gostaríamos de ser um papo muito mais longo, mas podemos fazer outras entrevistas com elas para tornar mais claro esse papel maravilhoso que as universidades, esse poder maravilhoso que as universidades têm para fazer um mundo correto, digno, humano, sobretudo.